Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor, professor de matemática, tá? Turma do oitavo ano. Vamos fazer aqui uma revisão de fatoração algébrica e teorema de Pitágoras, tranquilo? Então, galera, como você pode perceber aí na sua tela, você tem um teorema, perdão, você tem um triângulo, mas não é qualquer tipo de triângulo. Esse triângulo chamamos de triângulo retângulo, onde, perdão, não dando referência. Então, esse triângulo retângulo, onde você tem um dos elementos principais, é justamente o triângulo que apareceu aí em um dos seus ângulos, é chamado de ângulo reto. Então, esse ângulo reto aí você vai ter o lado de frente com ele é o lado C, e esse lado aqui, os que sobraram, são os catetos, que é A, B e C. Professor, eu posso inverter? Pode, galera, isso fica a seu critério, beleza? Então, se você aqui fazer o teorema de Pitágoras, você tem enunciar, no caso, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos seus catetos, tá? Onde C é a nossa hipotenusa, é o lado maior do nosso triângulo retângulo, e A e B são os catetos, beleza? Tranquilo? Então você pode perceber que os catetos são nada mais nada menos, eles darão nomes, receberão nomes, mas quando você estiver estudando um assunto da matemática, que é a trigonometria, aí você tem que ficar atento. Cada cateto está associado à parte dos seus ângulos, tá bom? Mas só vamos trabalhar essa parte de medidas que está associada à parte do teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é uma coisa que é muito interessante nós verificarmos, que ele tem muita aplicação, galera, tá certo? Muita aplicação, e vamos dar muita referência aqui na parte de exercício. Vamos fazer dois exemplos para que você possa entender bacana e legal a parte do teorema de Pitágoras. Então, vem com a gente aqui na nossa tela de resolução. Então, assim, galera, é o seguinte. Então, nós temos aqui, eu quero calcular o valor de x, valor muito conhecido também, né? Então, eu tenho aqui, esse lado aqui, a hipotenusa. Então, a hipotenusa, nesse caso, a variável vai ser x. Então, fica assim, ó, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25, extrai a raiz de 25, nesse caso, que é uma raiz notável. Então, nesse caso aí, a raiz de 25 vai ser igual a 5. Então, toda vez que você tiver os lados 3, 4, já sei que a hipotenusa vale 5. Se a hipotenusa vale 5, então os catetes ou vai ser 3 ou vai ser 4. Nesse caso, se o x ele for a variável, tranquilo? Galera, vamos fazer outro exemplo aqui, quando você tem agora as medidas 8 e 6, ele quer o valor de x. Lembrando que o x é a nossa hipotenusa, né? Porque a medida está de frente com a minha variável, que no caso seria o valor de x. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser igual. 8 ao quadrado é 100. Não, perdão, é 64. Perdão, galera. Então 64 mais 6 ao quadrado é 36. Então, x ao quadrado vai ser igual. Somando, então vai ser 100. Extraindo a raiz de 100, tá? Sempre vai acontecer isso. O inverso de uma potência vai ser seu radical. Então, raiz de 100 isso vai ser igual a 10. Beleza, galera? Então, mostrando para você como é bem simples. É só você ficar atento e anotar as observações para que você possa entender legal o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, galera, mostrou para você a resolução, certo? É um teorema muito aplicado na geometria, tá bom? Então, isso é aplicado geralmente não. É aplicado em triângulos retângulos, onde você tem um dos seus ângulos vai ser de 90 graus. Ele mostra para você aí de vermelho lá no canto, né? Onde você tem medida 8 e 6, e x, nesse caso, é a nossa variável. Então, desenvolvendo pelo teorema de Pitágoras, onde x é variável, 8 e 6 são os catetos, elevando os dois ao quadrado, resolvendo, extraindo a raiz, você chega ao valor de 10. Então, toda vez que você tiver a variável for 10, então, perdão, se a hipotenusa for 10, então automaticamente já sei, se eu calcular um dos catetos, ou vai ser 8 ou vai ser 6, vai depender do valor que ele vai fornecer para você, tranquilo? Bem, galera, agora vamos fazer uma revisão de fatoração algébrica, tranquilo? Então, muito cuidado que nós vamos utilizar alguns métodos, que é fator comum e evidência, e vamos fazer também a parte de trinômio do quadrado perfeito, tá certo? Bem, galera, o primeiro exemplo que nós vamos mostrar aqui para você é o fator comum e evidência, onde aquele fator ele vai se repetir em todos os termos, tá?
Nesse caso, se você perceber, o x quadrado está se repetindo nos dois termos. Então, posso pegar o x quadrado, posso quebrar ele em duas sequências, né, de x vezes x e o 13x. Ó. Então, o que se repete seria um x de cada. Então, vou pegar um x daqui, né? Então, pegando um x daqui, eu boto para fora. O que não se repete, coloco dentro de parênteses. Quem são? X mais 13, que foi o que sobraram, tá bom? Beleza? Então, esse é o método fator comum em evidência. Beleza? Bem, galera, agora vamos mostrar para você aqui o fator comum em... vamos falar agora do triângulo do quadrado perfeito, onde você tem, aqui está aqui acima da nossa tela, onde você tem x quadrado, você percebe que dá para extrair a raiz, e do último termo também. Então, você separa, é um trinômio, onde você tem o primeiro termo e o terceiro termo, ele está elevado a um expoente que são pares, tá? Então, separando aqui, né, e separando o y quadrado, ó. Então, separando aí, teremos, repito, o x, beleza? E, nesse caso, o x quadrado, vou pegar o meu expoente e vou dividir pelo índice do meu radical. 2 por 2 vai ser igual a 1 y quadrado. Nesse caso aqui, repito, y, divido 2 por 2, isso vai dar 1. Então, se eu separar aqui, ó, o x e o y eleva aqui ao quadrado, porque isso aqui é um quadrado da soma. Primeiro sinal que separa os termos, ele é o sinal positivo, vai ser o sinal que vai estar separando esses dois termos lá dentro do nosso parêntese. Tranquilo, beleza? Tranquilo, galera? Então, galera, mostrando para vocês agora a parte de definição, olha só, isso é um trinômio, então vou extrair a raiz do primeiro termo e vou extrair a raiz do nosso terceiro termo. Uma coisa que é interessante aqui você verificar é o seguinte, são as variáveis. Está elevado ao expoente que é par, tanto o primeiro, tanto o último termo. Então você separa aí, ó, extrai a raiz de um, extrai a raiz do outro também, tá? Raiz ao quadrado, repito, A, certo? E divido, ó, 2 por 2, isso aqui vai dar 1. B, repito B, e vou dividir o expoente por isso do meu radical. 2 por 2 também vai dar 1. Aí vou separar aqui, ó, professor, o A, e vou separar o B, ó. Aí eleva aqui o expoente de fora, que é quadrado, tá? E, ó, primeiro sinal que vai estar separando os termos vai ser o sinal negativo, ó. Tá certo? Então, isso é chamado de diferença, isso é diferença do quadrado da diferença que ele é chamado, beleza? Tranquilo? Agora, aqui é o seguinte, imagine que você tem essas situações, você tem dois termos, tá? Como é que eu posso resolver uma situação dessa, professor? Nesse caso, ó, os dois termos você vai extrair a raiz. Só que aqui é o seguinte, ó. Primeiro termo, você extrai a raiz naturalmente. Raiz de x à quarta. Segundo termo, professor, também você vai extrair a raiz de 49. O detalhe aqui é o seguinte, é porque vai aparecer o sinal negativo para separar os dois termos. Uma coisa que é interessante é o primeiro e o segundo termo, né? Então, vou extrair a raiz aqui de x, repito, e vou dividir, ó, 4 por 2, isso aqui vai dar 2. Professor, raiz de 49 é uma raiz notável, então dá para extrair a raiz. Raiz de 49, isso aqui vai dar 7. Aí, ó, como são dois termos, você separa um para positivo e o outro para negativo, ó. Beleza, galera? Então, isso prova para você não é difícil, é só você ficar atento. Faça uma revisão dos assuntos que nós abordamos aqui para você, para sua recuperação, tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa revisão, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, tá certo? Acompanhe aí sempre esses exercícios que a gente está colocando aí para você. Meu muito obrigado. Fica com Deus, galera, e até a próxima. Boa prova para você. Tchau, tchau.